Eclesiastes, capítulo 7. Essa noite fria, você saiu da sua casa. Talvez uma panela de sopa lá estava te chamando. Talvez o sofá quis te envolver. Mas você se livrou, então você já é um bem-aventurado por estar aqui. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler apenas esse versículo. Melhor é o fim de uma coisa do que o princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Eu vou repetir. Melhor é o fim de uma coisa do que o princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Agora, antes de sentar, eu vou pedir só para você repetir o seguinte: melhor é o fim. Melhor é o fim. Pode ser melhor. Melhor é o fim. Melhor é o fim. Amém. Pode se sentar. Muito obrigado. Irmãos, por que melhor é o fim? Porque o começo das coisas é muito bom. O começo é muito fácil. O começo é muito legal. O começo é muito tranquilo. Começo de namoro, por exemplo. Começo de namoro, o rapaz não vê dificuldade, não tem distância, não tem frio, não tem essa de não querer ir de ônibus, não tem essa de andar muito para encontrá-la. Você no começo você está disposto. Você faz qualquer coisa para estar do ladinho, faz qualquer coisa para estar perto. Você se esforça. No começo parece um absurdo. Aí às vezes quem tem bastante tempo de casado olha e fala: ai, no começo é assim mesmo. Por quê? Porque no começo é fácil, irmãos. Tudo no começo é muito fácil. No começo do namoro você tem coragem, você tem ousadia, você chega para encarar o sogrão, né? E você chega lá de peito aberto para falar com o sogro. E aí você encara o sogro para falar que você tá gostando da namorada, que você quer ficar com ela, que você quer namorar com ela. Então no início você tem vigor, você tem força, você tem coragem para fazer as coisas. Assim mesmo quando você encontrou o Evangelho. Lembra? Aquele dia, daquele culto, que você levantou a mão e veio chorando aqui para frente, lembra? Daquele dia em diante você começou a comer a Bíblia. Começou a orar, a buscar, começou a fazer. Ninguém te segurava. Mas aí veio um inimigo poderoso. Um inimigo forte. O nome desse inimigo não é diabo, não. O nome desse inimigo é tempo. O tempo passou. E aí aquele que estava com vigor, com força, ele começa a parar. Começa a diminuir. É que nem quando você entra numa empresa. Novo na empresa. Você entra na empresa, você está voando. Você está fazendo, está realizando e tal. E corre para cá, corre para lá. Você está naquele desespero. Aí alguém que é mais velho de empresa chega em você e fala assim: por que essa correria aí? Se mata não, estou aqui há 5 anos, há 10 anos, ninguém me reconhece. Para com isso aí. E aí as pessoas começam a popilha para você ir parando. Isso acontece no trabalho, acontece na igreja também. Porque começar é fácil, irmão. Você chega na empresa, você acha que a empresa é uma maravilha. Aí depois você começa a olhar a empresa, parece que já não é mais tão bom assim. Aquele salário que você achava ótimo, parece que já não é mais tão bom assim. Aquela comida que era maravilhosa, você chega em casa falando: amor, a comida da empresa é uma delícia. 3 meses depois: amor, enjoei daquela comida, não quero mais nada. Porque nós somos assim, nós temos a facilidade. Nós temos a facilidade de cairmos nesse momento. Nesse momento de ostracismo, que a gente fica meio paradão. Mas o meu Deus, Ele quer tirar desse momento nessa noite. Ele quer ver crentes de pé. Aleluia. Começo do ano, então. É o tal do regime que o pessoal inventa. Esse ano eu vou ser melhor, esse ano eu vou ser mais crente, esse ano eu vou perder 10 quilos, esse ano, e o ano passa e você não fez nada. Por quê? Porque nós somos assim. Só que eu quero falar uma coisa para vocês. Eu vou falar de 2 passagens em especial aqui. Tem que respeitar o horário, né? Irmãos, na vida nós passamos por problemas, dificuldades, momentos que nos fazem parar, nos fazem refletir, nos fazem desanimar às vezes. E aí aquilo que começou bem, às vezes acaba ficando mal. Só que a palavra que nós lemos diz que o mais importante é o fim. O importante é o final. O importante é o final. Para começar, eu quero falar sobre a história de
um rei menino chamado Joás. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 22, da história dele. O rei de Israel, na época, era Acasias. Era o rei. Só que quando ele perdeu o trono, glórias a Deus, aleluia, a sua mãe, Atalia, ela viu que o filho tinha perdido o trono e ela ia perder o poder, digamos assim. Aí ela resolveu fazer o quê? Ela resolveu acabar com toda a descendência dela, com toda, para ela ficar com o reino. Então ela pensou, eu vou acabar com toda a descendência e eu vou ser a rainha, eu vou reinar. Essa era a ideia dela, esse era o projeto dela. Glória a Deus, aleluia. Só que tinha Joás, um bebezinho de 1 ano. E ele ia ser morto por ela, porque ela queria o poder. Mas aí, ele tinha uma tia chamada Joseba. Ela escondeu ele no templo, com 1 ano de idade. Apenas com 1 aninho, ele foi escondido no templo. Guardadinho lá, cuidadinho. E aí ele foi dado aos cuidados do profeta Joiada. Então imagina, esse bebê com 1 aninho, ele foi entregue ao templo para ser cuidado pelo profeta. Tem lugar melhor para citar, irmão? Dentro da casa de Deus. Ele foi criado ali, foi criado ali, conhecendo a palavra, sendo criado dentro da lei, tudo bonitinho. Ele estava no melhor lugar, no lugar certo. Ele começou a vida muito bem. Ele começou bem, irmãos, dentro do templo. Aí quando ele tinha 7 anos, ele assumiu o reinado de Israel. Com apenas 7 anos de idade, ele já era rei. E a Bíblia diz que ele foi um excelente rei. Combateu toda a idolatria, combateu tudo que não agradava a Deus. Ele foi um rei excelente, porque ele foi criado pelo profeta Joiada. E o profeta Joiada era aquele que o aconselhava, era aquele que estava junto com ele, é aquele com quem ele andava lado a lado. Por isso que é importante, irmão, você escolher quem vai estar do seu lado nessa caminhada. Por quê, irmãos? Porque você, como eu e como qualquer um de nós somos influenciáveis. Não tem como não ser. Então, você tem que levar a palavra a todos. Você tem que falar com todos. Mas quem está do seu lado não é qualquer um, não. Você tem que estar do seu lado com pessoas de Deus. Pessoas de Deus, irmão. Porque senão você vai ser sempre conduzido, inclinado, chamado ao mundo. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer coisa boa, Deus quer coisa grande para você e também para mim. Mas a Bíblia diz o seguinte: que enquanto o profeta Joiada estava vivo, Joás foi excelente. Ele foi um rei maravilhoso, excelente, mas apenas enquanto Joiada estava ao lado dele. Quando o profeta estava ao lado dele, ele ia lá: profeta, como é que eu faço? Profeta, o que a lei está falando? O profeta fala com Deus. Ele se aconselhava, ele buscava conselho do profeta. Então durante esse tempo ele era bênção. Repita comigo: bênção. Bênção. Só que aconteceu uma coisa. Os anos, esse tal desse tempo, ele veio e levou o profeta Joiada. A Bíblia diz que o profeta Joiada, ele faleceu com muitos anos e na presença do Senhor. Então Joiada, ele fez o trabalho dele. Ele foi um excelente homem de Deus durante toda a vida e morreu com boa idade. Ele fez a parte dele, foi bênção de Deus. Só que agora Joás não tem mais a figura de Joiada. E aí você percebe que quando Joiada sai de cena, quando Joiada morre, Joás fica diferente. Ele fica diferente. Ele perde um pouco a referência. Ele perde um pouco a referência. Quantos nós conhecemos? Quantas pessoas nós conhecemos que são crentes, que estão ali, na posição, que estão firmes, que estão na presença? Pessoas que estão ali, juntinho. Mas aí alguém desvia, ou alguém sai do cenário, essa pessoa para também. Quantas pessoas hoje no meio da igreja é assim? Quantas pessoas no meio da igreja hoje é assim? A pessoa está bem, está firme. De repente um marido parou de ir na igreja, ou de repente um amigo parou de ir para a igreja. Alguém que era referência para ele sai da igreja. Aí você percebe que ele também sai. Por quê? Porque ele não estava firmado na
Cristo. Nós temos muita gente assim no nosso meio. Você olha e fala, nossa, aquele irmãozinho é uma bênção. Nossa, aquele irmãozinho, né? Olha, que glória a Deus, né? Esse irmãozinho é bênção. Mas aí, por algum problema, o pai para de vir para a igreja, o pai fica triste ou alguém morre. Aí daqui a pouco a pessoa que ficava aqui na frente, sentadinha, que ajudava, daqui a pouco essa pessoa está ali no meio dos bancos, daqui a pouco essa pessoa está no último banco. Quando você pensar que não, a pessoa foi embora. Mas fala, o que aconteceu? Talvez essa pessoa estivesse com a fé firmada em alguém. Meu Deus. Eu e você. Nós temos pessoas que admiramos, temos. Tem pessoa que você olha e fala, olha que bênção, olha que mulher de Deus, que homem de Deus, amém. Mas o seu alvo precisa ser Jesus Cristo, o Nazareno. Porque se você firmar a sua vista, a sua fé em algum homem, você tem uma bela chance de ser decepcionado. Porque a Bíblia diz que o servo de Deus ele está sujeito às mesmas dores do mundo. Aquilo que você sente, o pastor sente, o presbítero sente. Então se você alinhar a sua fé, o seu caminhar, se você condicionar a sua salvação a alguém que está aqui nessa terra, você tem tudo para se decepcionar. Você tem tudo para se decepcionar. Mas se você centralizar na cruz de Cristo, aí não tem erro. Aí você vai caminhar, vai tropeçar, vai sentir dores, mas não vai parar. Vai sempre rumo a Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então a Bíblia diz que depois que Joiada morreu, Joás desandou. Aí a Bíblia diz que aconteceu outra coisa com Joás, depois que Joiada morreu, o profeta. Ele deu ouvido às pessoas erradas. O profeta, que era a referência, não estava mais perto. Ele, em vez de buscar um outro profeta de Deus, ou pôs esse joelhinho no chão, para buscar de Deus, não. Ele se aconselhou com pessoas erradas. Aí a Bíblia diz que a ruína dele foi piorando. Por quê? Porque ele foi tomando conselho dos príncipes. E os príncipes desse mundo não têm o que oferecer. Quem tem o que oferecer é o nosso Jesus Cristo, o Nazareno. Então Joás ele vai buscar o conselho do mundo. E aí a Bíblia diz que começa a aceitar a idolatria. Começa a abrir as portas do mundo para a igreja. Que não é diferente do que tem acontecido conosco hoje, né, irmãos? Antigamente você dava paz do Senhor para alguém, pela atitude, pelo jeito de falar, pela presença da pessoa, você falava, ó, essa é crente, ou aqui é crente. Hoje, tem de todo tipo. Mas Jesus continua o mesmo. Detalhe importante, Jesus continua o mesmo. E se você, como todo ser humano, precisa de conselho, escolha para quem você vai falar, com quem você vai tomar conselhos. Joás tinha tudo para dar certo, mas no meio do caminho ele se desviou, porque ele pegou conselhos com quem não devia. E quantas vezes nós falamos isso? Fazemos isso porque dá vontade de você abrir o coração. Às vezes na empresa alguém está reclamando de alguma coisa, você dá vontade de você engrossar o couro. Você fala, realmente é aquele chefe, aquele lá. Aí quando pensar que não, você está lá na roda dos esclarecedores também. Aí você se aconselha com um e fala com o outro, e daqui a pouco você está ali, ó, misturado. E uma coisa que Deus detesta é mistura. Desde o início lá, quando o povo de Israel se misturava, Deus sai daqui, ó, tira tudo, tira até o gado. Você não é para misturar, você é meu povo, meu escolhido, você é lei, você não é para misturar. Não é para misturar, você é diferente, você é separado. Separado. E nós estamos numa época em que o cristão, o representante de Cristo, o sal da terra, a luz do mundo, está misturado. E a Bíblia diz, cuidado com o que você está fazendo, para você não ser confundido. E se você ser confundido, não é para você estar perto, é para você estar agindo igual aos outros. E Deus, e a Bíblia, a palavra diz que nós não somos igual aos outros. A Deus. E o mundo, ele jaz do maligno. Jaz do maligno. Para quem você vai vir numa igreja pequena dessa, uma sexta-feira de frio, para fazer o quê? É isso que o mundo diz. O mundo diz, vem pra cá, ó, tem um shopping aqui, umas coisas legais, vem passear, ou fica aqui no Superpão, tem um filminho, tem tanta coisa boa pra você fazer. Pra que ficar nessa igrejinha? Pra que isso? Isso que o mundo diz. Mas o que a Bíblia diz é, vem pra cá. Buscar aí quando eu tô perto. Eu tô por aqui, ó, vem. Jesus disse isso, vem, eu tô aqui, ó. Tô aqui pra te escutar. O Senhor se inclinou à adoração deste lugar. Aleluia, glória a Deus. Joás, ele se perverteu tanto no caminho dele, que o filho de Joiada, o filho daquele mestre tão querido dele,
glória a Deus, se chamava Zacarias. E depois Zacarias cresceu e se tornou profeta. E ele começou a apontar as falhas de Joás. Joás, não foi assim que o pai ensinou. Joás, você está errado. Joás não é por aí. Joás, para com isso, Joás. O que Joás fez? Joás matou o filho do profeta que criou ele. Para você ver o tamanho da miséria que o inimigo faz na vida de alguém. Porque você vê que o inimigo ele quer arrancar as pessoas da igreja, da presença de Deus, não é para fazer qualquer coisa, é para destruir mesmo. É para destruir, é para acabar com o casamento, é para acabar com a família, é para acabar com a carreira, é para sarjeta. Porque é isso que o inimigo tem. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho dele. O inimigo roubando, matando e destruindo não é novidade para ninguém. Ele está fazendo o trabalho dele, é o ofício dele, é só o que ele sabe fazer. Mas o nosso Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. E essa vida que o Senhor tem para mim e tem para você. Então você percebe que Joás é uma história triste, porque alguém foi criado dentro do templo, muito parecido com o que aconteceu com Samuel, mas ele, no meio do caminho, ele se desviou. E nós, irmãos, nós temos traumas. Muitos de nós temos outros traumas. Às vezes é um trauma da infância, às vezes da juventude, coisas que nos abalaram. Tem coisa que vem e balança você. Tem coisa que vem e você, de repente você não tem um suporte, não teve suporte familiar que gostaria. De repente fala, meu pai era cachaceiro, meu pai não cuidava de mim, a minha mãe me abandonou, e não sei o que, e não sei o que. E todos temos problemas. Parece que é karma, como diz o povo aí fora. Parece que é uma maldição de família. Parece que é um negócio que vem perseguindo e você não prospera, você não vai. Mas a Bíblia diz diferente. A Bíblia diz diferente. A Bíblia diz que quando Jesus chega, ele muda a história. Então, meu querido, larga essa muleta aí. Seu pai não cuidou bem de você, Jesus está cuidando. Se sua mãe não cuidou bem de você, Jesus está cuidando. Se você não teve a infância que você gostaria, Jesus chegou. Se você não teve a adolescência que você gostaria, Jesus chegou. E aí ele chegou e coloca as coisas no lugar, querido. Quanta gente dentro da igreja você vê arrastando cadáver? O que cadáver desse se arrasta aí? É que meu pai me batia, meu pai me violentava, ou não sei o que acontecia. Você vê tanto crente ferido, marcado por traumas dessa vida. Mas o nosso Jesus, ele vem mudando história. Ele pegou você e fez você nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo novo se fez na sua vida. Glória a Deus. Então Joás, ele é um exemplo de quem começou bem e ficou mal depois. Começou bem e depois desviou. De quem começou bem e depois se perdeu. E como tem gente se perdendo no meio do caminho nos dias de hoje. Gente que começou bem. Você olha, aquele rapaz que louva. Era, mas ele está desviado. Aquela não era aquela moça que fazia. Não era aquele rapaz que. Não era. Era. Mas agora não é mais. Por quê? Se desviou no meio do caminho. Mas eu venho aqui para profetizar sobre a sua vida e sobre a minha. Que nenhuma tribulação e dificuldade desse mundo será capaz de te desviar do caminho da cruz de Cristo. Aleluia, glória a Deus. O interessante, aleluia, é que o nosso Jesus, ele está totalmente alheio ao seu passado. Jesus olha para o seu passado e ele fala, nem me lembro mais. Olha que coisa linda. E aí ele pega alguém que tinha um passado terrível, alguém que tinha um passado deplorável, alguém que usar esse passado terrível para usar como muleta a vida inteira, reclamando. Já viu pessoas assim? Pessoas que só lamentam, só resmungam. Porque meu pai, porque minha mãe, se hoje eu não tenho minha casa por isso, se hoje eu não tenho emprego por aquilo. Tem gente que é assim, pega uma muleta de uma miséria que aconteceu e pega essa muleta e não larga de jeito nenhum. Mas o meu Jesus, ele vem e ele tira essa muleta e fala, caminha, avança, anda, porque eu sou o seu Jesus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia narra a história de um homem, em Marcos capítulo 5, um homem que nós conhecemos como Gadareno. Só que ninguém foi batizado no nome Gadareno. Não nasceu uma criança e colocaram, olha, ele
ele vai ser o nome dele ser Gadareno, não. Ele é Gadareno por causa da cidade onde ele nasceu, em Gadara. Então, quando essa criança nasceu, muito provavelmente teve festa. A mãe dele preparou um chá de criança, é o quê? Chá de bebê, né? Aquela barriga foi crescendo, aquele acompanhamento da barriga. Essa criança, ela nasceu como qualquer outra. Provavelmente escolheram um nome lindo para ele. Foi uma criança esperada, uma criança querida. Foi uma criança como qualquer outra. Mas a Bíblia diz que quando ele já tinha uma certa idade, ele não era um rapaz comum, uma pessoa comum. Ele era alguém endemoniado, mas muito endemoniado. A Bíblia diz que ele ficava nos sepulcros, ele ficava se autoflagelando, que as pessoas tentavam prender e não conseguiam porque ele quebrava as algemas, as amarras. Imagina, era uma espécie de animal correndo, era uma espécie de animal perdido, conhecido como o demônio gadareno, o endemoniado gadareno. Olha que história terrível, olha que história que tinha tudo para dar errado. Era uma história que nem eu nem você quer ter. É uma história horrível. Ser conhecido como o endemoniado do soberano. Olha que coisa feia. O endemoniado no final do soberano. Ou o endiabrado do presidente Dutra. Olha que coisa horrível. Imagina ser conhecido assim. Esse homem era conhecido. Muitos tinham tentado conter ele e não conseguia. Então ele estava marcado, ele estava lá com uma marca do inimigo, assim, ó. Esse é meu. Essa vida está ceifada. Essa vida está destruída. Esse é meu. Isso que o diabo tinha falado para o gadareno. Esse é meu. E aí o nome, aquele nome bonito que os pais escolheram, que teve discussão com a vovó, sabe aquele coisa de escolher nome? Toda essa coisa bonita ficou para trás. Porque agora o inimigo meteu um rótulo nele, um rótulo de endemoniado. Olha que coisa terrível. Mas algo aconteceu com ele. Ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. E quem teve um encontro com Jesus não fica do mesmo jeito. Não pode ficar do mesmo jeito. Porque Deus nos escolhe para algo diferenciado. Aleluia, glória a Deus. Aí aquele homem que era endemoniado, que era terrível, ele tem um encontro com Jesus. Eu não quero pegar muito ao ato de Jesus, mas Jesus expulsou os demônios. Tem aquela coisa dos demônios dos porcos, toda aquela enredo e tal. Mas ele ficou liberto, ele ficou limpo, ele ficou restituído. Restituído. Aquele homem que era endemoniado, agora ele está são. E ele faz algumas coisas depois disso. Inclusive, a Bíblia diz que depois que Jesus teve encontro com ele, o pessoal encontrou ele, todo mundo conhecia ele como endemoniado. Aí olharam para ele, provavelmente algum olhou e falou: peraí, aquele ali é o endemoniado gadareno? Não, será? Ele mesmo é. Aí começaram a olhar. Por quê? Porque aquele homem que vivia lá sujo, rasgado, se flagelando, parecendo animal, agora ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Olha o que Jesus fez com ele. Encontrou com ele um homem. Depois do encontro tinha outro homem. Agora eu quero te convidar para refletir em você antes do encontro com Jesus. E você hoje. Está parecido? Se estiver parecido, se joga nos pés do mestre. Porque o Senhor não te escolheu para te deixar igual. Ele não me escolheu para me deixar igual. Ele nos escolheu para nos mudar. Nós precisamos ser tratados por Jesus. Eu e você não somos inteligentes o suficiente, não somos bonitos o suficiente, nosso intelecto não é suficiente, nós não temos nada suficiente, nós somos totalmente carentes do molde de Jesus para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. O interessante, quando ele passou por essa libertação, a primeira coisa que ele quis fazer está lá em Marcos 5,18. Ele quis estar com Jesus. Ele viu a libertação, ele viu a cura, ele viu Jesus Cristo. Ele falou: esse Jesus eu não largo mais. Agora, onde o Senhor for, eu vou. Eu estou contigo e não abro. Ele falou: eu quero esse Jesus para mim. Fome de Jesus. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que ele ia seguir Jesus. Aí Jesus: calma lá, você não vai me seguir, você vai ficar. Eu imagino, eu conjecturo que ele ainda deu uma insistida. Mas Jesus, eu posso ser auxiliar, eu posso estar
você é diferente. Olha que coisa linda, irmão. Depois que você encontra com Jesus, nós temos que ter a vontade de segui-lo. É impossível você encontrar com Jesus e falar: ô Jesus, tudo bem? Legal, oh, bacana. Jesus está indo para lá? Ah, tá indo para lá? Tá legal, tô indo para cá. Tchau, Jesus. Não dá. Uma vez que você encontra com Jesus, você muda o seu caminho, você muda a sua rotina, você muda os seus hábitos, você muda os seus desejos, você muda tudo que você tinha, porque agora você é nova criatura. O gadareno percebeu isso. Ele falou: ah, agora eu vou com ele, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Eu quero estar com Jesus. Aleluia. Aí depois você percebe que ele entendeu a obediência. Porque ele falou: Jesus, eu quero ir com você. Eu quero estar contigo. Onde tu for, eu vou. Se tu cair, eu caio. Se tu subir, eu subo. Eu vou contigo. Oh, maravilha. Aí Jesus falou: vai não. Tu vai ficar. Tu vai voltar lá para a sua cidade. Você vai ficar aí na cidade que te conhece. A cidade que o povo chama de endemoniada, é lá que você vai ficar. Eu imagino nós. Porque nós, se nós somos contrariados hoje, se a gente escuta um não na igreja, ou mesmo fora da igreja, pensa no crente bravo da gente. Por quê? Porque contrariou. Ele não. Ele entendeu que ele tinha que obedecer a Jesus. Deus falou: não, você não vai para cá, você vai para lá. E ele entendeu que tinha que obedecer a Jesus. E o melhor, aí ele vai contar para as pessoas sobre Jesus. Outra coisa que nós aprendemos: quem tem encontro com Jesus, quem tem uma novidade de vida com Jesus, não sabe falar de outra coisa. Por quê? É a sua essência, é o que você é. Você era pobre e perdido, sem Deus e Jesus, até que ele estendeu a sua mão para você. Vou falar do que mais? Então ele saiu e ele foi promovido de um endemoniado gadareno. Deus trocou a credencial dele. Falou: de endemoniado gadareno, agora você é missionário da palavra. Centenas aceitaram Jesus por intermédio da vida dele. Olha que coisa linda, irmão. Por quê? Porque ele entendeu quem ele tinha encontrado. Ele tinha encontrado Jesus. E a Bíblia diz que nós somos noiva de Cristo. Só que quem já teve a oportunidade de conversar com quem está preparando o casamento aí? Mulher. Homem não, homem é meio relaxado. Mas aquela mulher que está preparando o casamento, quem teve a oportunidade de ver? Ninguém mais falou que é a mulher que está prestes a casar, que está alguns meses de casamento? Você vai falar com a mulher, ela não fala de mais nada. Mais nada. Ela está na correria do casamento. Ah, eu estou vendo a lembrancinha, estou vendo o convite, estou vendo o salão, estou vendo o buffet, estou vendo isso, estou vendo o vestido. Ela não está vendo mais nada. O foco dela é só o casamento. Por quê? Porque ela entendeu que ela é noiva. Aleluia. E nós somos noivos. E o noivo está vindo para o grande casamento entre Jesus e a igreja. Ele está vindo para o casamento. E nós, como noiva, aleluia, estamos fazendo o quê? Olha a gente como noiva, olha nós se preparando. Você precisa estar na correria do casamento. Nós precisamos estar na correria do casamento. Quando alguém encontrar você, tem que estar: eu estou na correria do casamento. O que você está fazendo? Eu estou me preparando para o noivo. O que você está fazendo com essa Bíblia aí? Eu estou me preparando para o noivo. Quem está fazendo orando? Eu estou me preparando para o noivo. O que você está fazendo? Eu estou na correria do casamento. É isso que você tem que estar fazendo. Na correria para encontrar com o noivo nos altos céus. Aleluia, glória a Deus. Santo, 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 aleluia. Aleluia. Mas nós até gostaríamos de estar preocupados com o casamento, mas temos outras prioridades. Tem os filhos, tem o marido, tem a casa, tem o trabalho, tem a faculdade, tem. E aí a nossa lista de prioridades vai aumentando. E Jesus está assim, ó: eu quero falar com você, mas você está ocupado. Mas eu. Aí Jesus está à porta e bate. Abre a porta para Jesus, abre. Você está tarefado, tá? Você precisa trabalhar, precisa. Você precisa estudar, precisa. Tem muita coisa para fazer, tem. Mas coloque Jesus na frente.
Jesus na frente. Coloque Jesus na frente. Aleluia. Então, irmãos, não importa como sua história começou. Talvez sua história tenha começado complicada. Talvez a sua concepção ela não foi nem programada pela sua família. Talvez você nasceu sob um cenário não ideal. Talvez a sua infância não foi a que você gostaria. Talvez a sua juventude não aconteceu como você esperava. Talvez a meia-idade tenha chegado e você não está onde você gostaria de estar. Talvez você tenha sentimento de que não chegou como gostaria. Às vezes você vai para trás e fala: eu queria chegar nos 20 anos diferente. Ou eu queria chegar nos 30 anos diferente. Ou cheguei nos 40 anos, não tenho nada. Ou cheguei nos 50 anos, estou desse mesmo jeito. Não importa como você está ou como você chegou nessa idade que você tem. O que importa é que você teve encontro com o Mestre. E aí, quem tem encontro com o Mestre sai diferente. Tem até um louvor que diz: eu vou sair daqui diferente, eu vou sair daqui dando glória. Esse louvor é lindo. Então, querido, lembre-se disso. Esse culto, essa palavra, ela vai passar. Você vai para casa, você vai fazer suas coisas. Muito provavelmente você nem lembra o que você escutou de palavra no domingo. E aí talvez você tenha pensado na palavra do domingo, nem antes do bolo, nem lembro. Mas aquela palavra ela te alimentou naquele dia. Essa palavra ela vai ser combustível até o próximo culto. Quando é o próximo culto? Domingo? Então agora você vai sair daqui com um pouquinho mais de combustível. E você vai caminhar até o próximo culto. E você vai se prostrar diante de Deus. E você vai caminhar. E você vai se fortificando. E Jesus vai te dando a mão. E você vai buscando. E vai caminhando. Quando você achar que está cansado, eita Deus, aí o céu se abre e Jesus voltou. E aí nós vamos se encontrar com o Mestre. glória a Deus. Se encontrar com o Mestre. Fique de pé, por favor, querido. Paulo ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, querido, você está no meio do combate. Você está no meio do combate. Talvez você esteja ferido. Talvez você esteja cansado. Talvez as suas forças já não sejam as mesmas. Talvez a sua disposição já não seja a mesma. Talvez a sua motivação ela tenha passado. Mas você está no meio do combate. Aleluia. E a vitória está no final do combate. Então a nossa oração é para que os cristãos, o crente da igreja de Jesus é Luz, do Ministério de Sitcamp, da Deus Amor, da Universal, da Assembleia, todo cristão que esteja pensando em parar, que esteja cansado do combate, que ele venha ter um renovo na parte de Jesus. E o renovo que eu digo não é só para bater um pezinho, não, mas é um renovo de falar: vale a pena caminhar com Cristo. Vem a dificuldade, vem a luta, vem a peleja, vem, mas eu não largo o meu mestre. Eu não largo. E lembre-se, a sua história ela é escrita pelo dedo de Deus. Aleluia. Pelo dedo de Deus. Não é uma tragédia, não é uma dificuldade, não é uma luta que vai mudar o que Deus tem para você. Feche seus olhos, por favor. Pai, aqui está o teu povo, Senhor. Estamos na tua presença. Ouvimos um pouquinho da palavra, Senhor. E o nosso pedido, meu Deus, ele é um pedido simples, Pai. Ele não é um pedido sofisticado. Nós não pedimos nesse momento riqueza, não pedimos emprego, não pedimos bens materiais, não pedimos sequer saúde, Senhor. O que nós pedimos, Pai, é que o Senhor nos dê renovo, Senhor. Renovo, Pai, para conseguir, Senhor, dizer não para as tentações. Renovo para caminhar e perseverar, Senhor. Porque a Tua palavra diz que nesse mundo nós teremos aflição. Nos ajuda, Pai, a passar pelas aflições, Senhor, e a sermos moldados por ela. Porque, Senhor, nenhuma prova vem em nossa vida sem propósito. Nos ensina a enxergar o propósito das provas, Senhor, das lutas, para que quando nós passarmos por elas, nós possamos glorificar o Teu nome e estarmos mais próximos e mais preparados para o casamento. Senhor, nos ensina a valorizar a Tua presença e crer diariamente na Tua vinda.
em nome de Jesus. Aplauda Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí a mensagem do Senhor na sua vida. O fim das coisas é melhor do que o começo. Não é verdade? Porque no começo é muito fogo de palha, muitas vezes, né? É no final que você vê quem você é mesmo. Muitos crentes chegam aqui, nas igrejas em geral, e eles falam, nossa, aquele irmão é uma bênção. Mas você vai ver se o irmão é uma bênção com o tempo. E quando o irmão vai embora, é que você vai falar, olha, o irmão foi, mas deixou saudade, aquele irmão é uma bênção. Mas quando tem irmão que ele vai, a gente fala assim, oh Deus, obrigado pelo livramento, né? Não é verdade? Eu tinha uma irmã que eu amo a ser irmã até hoje. Eu esposo dela uma vez também. Mas eu agradeci a Deus um dia que ela mudou de ministério. Faz tempo isso, não foi aqui, foi em outra igreja. E eu orava muito, mas sabe, chega uma hora que não tem mais força para orar. Senhor, faz a tua vontade. Glória a Deus. Mas Senhor, hoje nós não temos mais ninguém assim, né? Todos aqui são bênçãos, aí só ora agradecendo pela sua vida, pela presença do meu irmão Elivelto Caçolinha aí, né? Que é uma bênção. Eu me alegro no Senhor pela vida dele, pela esposa dele que está aqui, seja bem-vinda, volte sempre à casa do Pai, né? Quero agradecer aquelas irmãs e irmãos também que estão ali, estão nos visitando, que a bênção do Senhor acompanhe vocês. Obrigado por ter vindo. Saiam de posse e vitória em nome de Jesus. Vamos orar agora agradecendo a Deus por esse culto tão abençoado. O presbítero vai orar, vou dar a bênção. Pastor, vai dar a bênção apostólica. E você consegue posse e vitória. Amanhã temos reunião aqui às 5h30 com os obreiras, os irmãos, para definir trabalhos, né? Organizar, tirar dúvida. Se você tem uma reclamação aí, já anota também. Se você tem uma reclamação e não quer se identificar, pode entregar sem nome. Tá? Porque nós queremos corrigir os erros, né? A gente é um ministério novo aqui, a obra está começando, queremos acertar. A gente erra não é porque a gente quer, porque nós estamos aprendendo ainda. Todo dia o Senhor me ajuda, me dá direção, né? E você está aqui para me ajudar. Você é uma vez que Deus enviou. Deixa Deus se usar aí. Pode criticar, eu já estou acostumado. A obra do Senhor é isso, né? Eu vi uma vez um pastor pregando, um pastor falando assim que o pastor, quando ele fala bastante, ele fala, esse pastor é tagarela. Quando ele não fala, esse pastor é mole, né? Quando ele é muito agressivo, eu falo, esse pastor não sabe tratar mal. Quando ele é molão, esse pastor não usa o cajado, né? Nunca tá bom, né? Mas a verdade é que nós estamos aprendendo com o Senhor. A gente não nasceu sabendo que todo dia eu oro, o Senhor me ajuda. E o Senhor tem me ajudado, mas ainda não é o suficiente. Então pode falar, né? Estou aqui para aprender com você também. Você foi enviado para ser bênção. Agradeço ao meu irmão por ter vindo.